Durante uma perigosa inundação na ilha de Majuli, no nordeste da Índia, centenas de cobras foram aprisionadas em bancos de areia e acabaram morrendo por causa do forte calor. O ano era de 1979 e o jovem Jadav Payen, de 16 anos, ficou extremamente tocado pela situação dos répteis e de outros animais que encontraram o mesmo fim devido à falta de árvores na região. Sem a ajuda do governo e dos moradores, ele decidiu resolver o problema sozinho, dedicando mais de 35 anos de sua vida à criação de uma floresta com o tamanho de 800 campos de futebol. Aqui é o Ivan Lima. E seja muito bem-vindo. Lá no final da década de 70, Jadav Payen não fazia a menor ideia de que seria o responsável por uma incrível mudança de paisagem e, consequentemente, por salvar a ilha de Majuli. Acontece que as constantes inundações provocadas pelo aquecimento do planeta causavam erosões prejudiciais ao solo e, em determinado momento, o rio Brahmaputra chegou a avançar sobre 70% da ilha. Nos 20 anos seguintes, as estimativas eram de que Majuli desaparecesse completamente se nada fosse feito. Para você ter uma ideia, a ilha tinha uma área em torno de 880 quilômetros quadrados lá no início do século XX. E depois de cerca de um século sofrendo erosões, Majuli tinha somente 352 quilômetros quadrados em 2014. Quando Jadav tinha apenas 2 anos, em 1965, sua família e todos os habitantes da aldeia Arunachapori tiveram que fazer moradia na outra margem do rio, a cerca de 12 quilômetros de distância, quando uma inundação arrasou com praticamente todo lugar. Na época, os pais de Jadav se viam obrigados a deixá-lo sob os cuidados de um juiz do distrito de Jorhat, que acabou ficando responsável por sua educação. Jadav só foi retornar para a ilha de Majuli aos 16 anos, depois da morte dos pais. O jovem tomou a decisão de abandonar a escola para cuidar do gado da família, mas acabou se envolvendo com muito mais do que os animais. Quando era pequeno, ele conheceu um cientista agrícola que havia passado uma importante mensagem sobre a natureza. Uma mensagem que nunca o abandonou. Plante árvores e elas vão cuidar de todos nós. Mas é claro que antes delas fazerem o trabalho, era preciso que os humanos se responsabilizassem pelo plantio. E nada mais justo do que falar com as autoridades responsáveis pela natureza. Jadav não mediu esforços para buscar ajuda do governo local. Só que, ao que parece, até mesmo eles já tinham desistido de salvar a ilha. As autoridades falaram que nada cresceria por lá, já que era uma zona morta. Só que o jovem não se deu por vencido. Se o governo não faria nada a respeito, então talvez os moradores tomassem alguma iniciativa. Só que também foi um balde de água fria. Quando ouviram um adolescente falando sobre salvar a natureza e criar condições para que os animais pudessem voltar a viver em Majuli, os mais velhos da aldeia simplesmente falaram que não havia jeito. Só que os adultos não deixaram Jadav de mãos abanando. Eles explicaram que a única solução seria plantar árvores, pois assim haveria pássaros e, consequentemente, as cobras e outros animais teriam com o que se alimentar. Mesmo imaginando que não fosse dar em nada, os anciões ainda deram a Jadav 50 sementes e 25 mudas de bambu. Se a gente parar para pensar, parece muito improvável que um adolescente de 16 anos pudesse fazer tanta diferença assim com esse material em mãos como ele fez. Jadav ignorou todos os alertas de que a ilha de Majuli não tinha mais salvação e semeou as plantinhas. Nos bancos de areia, ele plantou as mudas de bambu, enquanto as outras sementes foram posicionadas nas margens do rio Brahmaputra. Ainda em 1979, a divisão florestal do distrito de Golakhat deu início a um projeto para a plantação de árvores em cerca de 200 hectares em Arunachapori, que foi de onde os pais de Jadav precisaram se mudar quando ele era novo. Aquela foi a oportunidade
perfeita para que o futuro ativista ambiental avançasse com seu sonho de salvar a ilha. O projeto durou 5 anos e Jadav decidiu manter o trabalho sozinho, mesmo com a saída dos outros trabalhadores. Além de se comprometer a plantar quase que uma muda de árvore por dia, já que ele estava para lá de determinado a transformar o lugar árido e seco em uma floresta, Jadav ainda precisou dividir seus esforços para cuidar de todas as outras plantas que começaram a crescer. Direto do continente, foi preciso transportar adubo natural e até mesmo formigas para que não houvesse desequilíbrio ecológico do solo. Quando perguntado sobre quais plantas existem na ilha, Jadav sabe citar várias de cor: bambus, pinhas, carambolas, tamarindo, amoreiras e por aí vai. Com o tempo, ele até criou uma rotina anual para o trabalho. Entre abril e junho, ele plantava, já que era o período fértil. E nos outros meses do ano, as sementes e mudas eram coletadas de outros lugares e levadas até a ilha. Em 5 anos, Jadav diz que cobriu uma distância de 1 quilômetro. Um trabalho diário exaustivo, que demorou para dar resultados impressionantes, mas que comprovou que a paciência pode sim ser uma amiga da perfeição. Para não precisar andar longas distâncias quando fosse trabalhar, Jadav passou a morar sozinho em uma cabana na ilha. Era uma vida solitária, não há dúvidas, mas, como eu posso dizer, era o chamado daquele jovem. E ele responderia independentemente da situação. A rotina era simples. De manhã até à noite, Jadav molhava as mudas e se ocupava cuidando das plantas que já tinham florescido. Foi preciso apenas alguns anos até que o resultado surgisse e o jovem pudesse usar as próprias plantas da ilha para levar o verde até áreas que ainda estavam sofrendo pelas erosões. Por lá, o agora ativista ambiental ficou sem ninguém por 23 anos. Até que no início dos anos 2000, ele resolveu deixar de lado a vida de solteirão e se casou com Binita, que tinha 25 anos na época. Vale dizer que a história conta que os anciões da aldeia precisaram dar um empurrãozinho em Jadav para o relacionamento seguir adiante. Quando o matrimônio aconteceu, o ativista já estava morando em uma paisagem completamente diferente de quando tinha 16 anos. A fauna e flora avançaram de tal forma que tigres de Bengala, javalis, cervos, rinocerontes, algumas espécies de pássaros e, claro, cobras começaram a fazer da ilha sua moradia. Jadav estava diante de um ecossistema de 1.360 acres, responsável por salvar o lugar do desaparecimento que todo mundo imaginava que aconteceria, dizendo ele que em 35 anos os tigres fizeram de banquete 85 de suas vacas, 95 búfalos e 10 porcos. Bom, digamos que foi pelo bem maior. Inclusive, depois de se casar e ter 3 filhos, Jadav não viu outra alternativa a não ser se mudar com a família para Johat, pois assim seus filhos estariam mais próximos da escola. Só que isso não fez com que ele deixasse de se dedicar diariamente ao trabalho. O ativista passou a acordar às 3 da manhã para pedalar durante 1 hora, depois remar por 5 quilômetros e então pedalar por mais meia hora até sua antiga propriedade, onde ele organizava o esterco, ordenhava as vacas e fertilizava os campos. Mas, Ivan, como ele se sustentava? É uma boa pergunta, não é? E a resposta é simples. O sustento da família vem através de vendas do leite das vacas. Apelidado de Molai pelos habitantes da região, palavra que significa floresta, Jadav só se tornou conhecido pelo Departamento Florestal do estado de Assam em 2008, quando uma manada de pouco mais de 100 elefantes apareceu em uma aldeia nas redondezas e acabou destruindo cabanas. Ao chegarem na ilha em busca dos animais, os funcionários ficaram bastante surpresos por encontrar uma floresta densa em meio aos bancos de areia. E como as pessoas que saíram prejudicadas pelos elefantes queriam mandá-los embora da região, chegou a surgir uma conversa de que seria necessário acabar com a floresta. Já imaginou? Acabar com um trabalho que estava para fazer 30 anos na época. Jadav não só foi contra, como disse que daria a própria vida para que
tanto os elefantes quanto a floresta não fossem incomodados pelos humanos. A atitude foi tão intensa que sensibilizou as pessoas e fez com que as autoridades passassem a visitar o lugar com maior regularidade nos anos seguintes. Graças a esse contato entre Jadav e o Departamento Florestal, foi possível evitar que caçadores matassem os rinocerontes da floresta, já que depois de serem avisados, os oficiais conseguiram chegar a tempo de confiscar o material de caça. Depois de serem salvos por Jadav, a manada de elefantes passou a visitar regularmente a floresta e fica por lá de 3 a 4 meses no ano. O trabalho do ativista é tão incrível que atualmente a floresta Molai é maior que o Central Park em Nova York. E em 2012, 2013 e 2015, Jadav recebeu prêmios e homenagens por seu trabalho em Majuli. Desde então, o ativista se organiza para fazer o mesmo tipo de trabalho em outras regiões do estado de Assam. Eu espero que essa história tenha te inspirado de alguma forma. Forte abraço e até a próxima. Tchau!